Perder emprego sempre foi uma possibilidade para todos que têm um emprego, assim como perder a vida, né? Acaba sendo até egoísta, né? Acaba sendo até egoísta, né? Porque as pessoas perdiam o emprego também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a vida, inclusive. É. E a vida. A gente sempre teve diante dessa possibilidade o colapso dos sistemas, né? E agora é o temor de muita gente, como é que a gente vai recuperar a economia. Isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, para a grande maioria dos países. Mas o colapso dos sistemas, de alguma maneira, sempre foi iminente. Os nossos sistemas são frágeis, né? E não é a primeira vez que eles entram na iminência de um colapso. Há mais ou menos 10 anos, claro que numa proporção muito menor, na quebra da Bolsa nos Estados Unidos, em Nova York, enfim, já houve esse temor, né, de que a gente entraria em colapso, e isso, de alguma maneira, é revertido pelos governos, sempre com o apelo do consumo, por mais que a gente saiba que o consumo como única solução nos empurra para mais bolhas, que adiante vão estourar da mesma maneira. É a dinâmica dos sistemas, eles são montados para ser assim. Então, na minha opinião, esse momento de pandemia e de medo instalado nas pessoas, isso só está revelando algo de maneira escancarada que sempre aconteceu. E aí a gente é obrigado a encarar os nossos fantasmas, que já estavam lá, e talvez pela pressa, pela negação, pela distração, que a gente tanto se... E é bom se distrair, é bom ter, mas não o tempo inteiro. A gente não parou nunca para encarar. Talvez nesse encaramento a gente tenha uma oportunidade, como você está dizendo agora, de enxergar os processos da vida que, de repente, quando tudo não dá certo, vem cá, eu não vou pagar o aluguel e aparece um trabalho. Existe uma outra lógica da gente conduzir a nossa vida dentro de uma dimensão mais calma, né? mais conectada, como todos os outros bichos, que na natureza tem a sua provisão todos os dias, vivendo só o hoje, não antecipando o futuro ou vivendo de passado, e que talvez agora a gente tenha essa possibilidade. Ou é isso ou é loucura. Né? Existe um problema do ser humano de aceitação, né, Flávio? As pessoas não querem aceitar uma determinada realidade, então elas buscam sempre transferir essa fragilidade ou esse problema para outras pessoas e não aceitar. Então, se o brasileiro começar a aceitar, o americano começar a aceitar e o ser humano aceitar um pouco essa condição, não digo para ser conivente, é diferente ser conivente com uma situação e aceitar uma outra. Então, assim, encarar o problema de frente que tudo vai dar certo. Eu costumo dizer, algumas pessoas fazem live comigo também para querer saber como é que é a nossa vida nos Estados Unidos, como é que eu, Fernando, estou pensando, relativizando, né, Estados Unidos e Brasil diante dessa crise. E eu costumo dizer o seguinte, Flávio, que o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande diante dessa crise. Porque o brasileiro ele tem uma coisa que poucos países têm, que é a solidariedade. Ele tem esse espírito de solidariedade muito aflorado. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente você tem um vizinho que vai bater na tua porta e fala assim, olha, você está precisando de alguma coisa? Ou não, me empresta aí, ou você tem 2 ovos aí, você tem uma xícara de farinha, que é muito comum no Brasil isso acontecer. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Cada um na sua e que, desculpa o termo, se dane todo mundo. No Brasil, não. Então, tudo bem, Estados Unidos você tem uma capacidade financeira e econômica muito forte, tem gordura para queimar, o Brasil não tem. Mas eu acredito que o brasileiro consegue superar essa crise com a solidariedade. Ele não pode perder esse espírito solidário. E o brasileiro gosta de ajudar o outro. Ele não deixa o outro passar fome, necessidade. Então, o Brasil não pode se tornar cego diante de uma situação como essa. Tem que colocar em prática isso. A gente sente muita falta disso aqui nos Estados Unidos, né? De a gente sentar, né, na mesa de um bar ou na mesa de um café e de conversar, trocar ideia. A gente sente falta desse aconchego do brasileiro, né? Que inclusive o próprio brasileiro aqui não tem. Ele acaba perdendo com essa convivência. E já o brasileiro no Brasil tem que saber aproveitar neste momento esse espírito solidário. Até porque é o que resta, né, para a maioria da população, especialmente a mais desassistida, se não forem solidários uns com os outros, vai ser difícil contar com o poder público
por má vontade ou por dificuldades de um país desse tamanho, com tanta injustiça, com tanta desigualdade. É muito complicado. Se o povo não partir para essa condição de solidariedade, que eu te confesso que eu não tenho certeza se isso é tão presente assim na grande maioria dos brasileiros. Talvez seja em regiões mais simples, mais tranquilas, mas eu vejo isso cada vez menos nas pessoas. Mas se você compara com outros povos, essa solidariedade ela aparece. Assim, é muito talvez clara. Perto do americano, talvez isso tenha sido evidenciado para você de maneira mais. Eu sinto muita falta disso. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada no Brasil, sempre fui. Nunca fui de frequentar eventos, até reuniões de família, final de ano. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada nesse sentido. Aqui, Flávio, eu tô morrendo de saudade disso, sabe? Morrer, foi assim, poxa vida, aquele peru, de estar perto das pessoas, tal. A gente sente falta disso.